Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, da paz do Senhor Jesus, mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje continuaremos o estudo de Daniel. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Queridos, meu nome é Alexandre Dantas, sou o fundador desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, entre aí na playlist e estude os capítulos anteriores. Então, no último estudo, nós paramos no capítulo 3, verso 5 de Daniel. Estudamos ali, né? Vimos o resultado que vai acontecer, essa coligação, Apocalipse 13, de igreja com Estado. E hoje nós vamos continuar dando seguimento no capítulo 3, verso 5, que diz assim, ó. Logo que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, o arauto tocou a trombeta e disse, bem alto, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da gaita de fole, toda sorte de música, vocês prostrarei, porque foi ordem de Nabucodonosor. Então é interessante isso aí, queridos, que a gente vai destacar agora, música, toda sorte de música. Por 3 vezes foi tocado toda sorte de música. O que a música tem a ver com essa questão? A música tem tudo a ver com a adoração, né? Mas por que foi tocado a música? Vamos trazer uma aplicação para nós nesses últimos dias. O que mais se tem em ligação com essa adoração? O que mais? A música. Isso nos ensina a influência da música na adoração da imagem. A música vai ter uma função importante quando a imagem da besta for formada nos últimos dias. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 146. Então a música tem tudo a ver nesses últimos dias de adoração. Nós estamos fazendo um paralelo de Babilônia, literal, com Babilônia mística e espiritual nesses últimos dias. O decreto também saiu lá, em Daniel capítulo 3 aqui, e no capítulo 13 do Apocalipse também vai ser erguida uma imagem da besta. E a música tem tudo a ver. Nesses últimos dias vai ter um papel fundamental a música, tanto para levar as pessoas a se entorpecer, e isso no contexto religioso, tanto para levar as pessoas a conversão em Cristo Jesus. A música tem um papel poderoso. Então, se você é um músico, saiba que você tem um instrumento poderoso para afastar as pessoas da fé, da verdade, ou trazer as pessoas para a verdade. A música é um ídolo, adorado por muitos professos cristãos observadores do sábado. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 505. Então, queridos, a música é um ídolo, adorado por muitos professos observadores do sábado, os adventistas do sétimo dia. Então, queridos, nós não estamos falando de música que do mundo, nós estamos falando de músicas que dizem ser religiosa. Música ditas sacras, mas não são sacras, né? Porque a música sacra é uma bênção, leva as pessoas a Cristo Jesus. Músicas espirituais, músicas de Deus, né? Então, queridos, olha só que interessante, muitos adoram a música, até aqueles que professam a verdade. Um exemplo, se você coloca, tudo que você coloca em primeiro lugar acima de Deus é um ídolo. Assim, muitos têm colocado a música em primeiro lugar. Pessoas têm brigado por causa de música. Pessoas têm dito assim, eu só canto no sábado. Não, eu tenho que estar em destaque para cantar. É um ídolo. Pessoas que gostam de cantar para se aparecer, a intenção de se aparecer, é um ídolo. Pessoas que deixam a espiritualidade de lado e se apegam na música, é um ídolo. Então tudo que é colocado acima da palavra de Deus, acima do Senhor, se torna um ídolo. Então muitos, até música dita sacra. Então, queridos, aqui nós não estamos assim julgando o tipo de música. Até a música boa, se você coloca acima de Deus, se torna um ídolo. Um exemplo, eu gosto de comer muito banana, né? Banana não é saudável? Banana com granola, que delícia, né? Mas se eu coloco isso, eu negligencio a palavra de Deus, o estudo, e eu quero comer banana com granola, um exemplo, eu acordo cedo, puxa, eu acordei um pouco atrasado para ir para o trabalho. Eu como minha banana com granola, ou estudo a palavra de Deus e faço minha oração. Não, vou comer minha granola, depois eu deixo estudar mais para frente. No dia a dia, na condução, eu vou estudar. Que isso se torna um ídolo. Então tudo que é colocado acima de Deus,
acima da palavra do Senhor se torna um ídolo, até coisas boas. Banana não é saudável, granola saudável, mas se eu coloco acima de Deus, é um ídolo. Muitos colocam família no lugar de Deus, fazem tudo pela família, mas para a causa de Deus não faz o sacrifício. É um ídolo, a família vira um ídolo. Então, muito cuidado, queridos. A música tem um papel fundamental hoje e muitos estão caindo nesse laço. Não, mas eu estou com a música boa, sem bateria, a música sem síncope, mas coloca a música acima de Deus, acima da palavra do Senhor, se torna um ídolo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças da instrumentalidade satânica misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval. E isso é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado, hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço, pela maneira porque é dirigido. Mensagem Escolhida, volume 2, página 36 a 38. E está no Eventos Finais, página 159. Olha que texto super interessante. Aqui fala que uma balbúrdia de barulho perverte os sentidos. Então, música muito agitada, música com bateria, perverte o sentido. Música muito alta. Eu não sei porquê, queridos. Será que os jovens hoje, dessa última geração, são surdos? Porque as igrejas hoje, a música está muito alta. Até música sem bateria, sem síncope. Mas, infelizmente, não é só isso. Muita síncope, muita música com bateria, muita música com ritmo, barulhento. Músicas gospel entrando dentro da igreja de 27º dia. Infelizmente, e acabou, foi-se a glória de Deus no sentido da música, queridos. A igreja adventista tinha músicas sacras, músicas lindas. Até o inário foi mudado para atrair os jovens. Nós temos um grave problema de evangelismo, que a gente atrai o mundão para dentro para ganhar os jovens. A gente dá cargo para as pessoas que estão assim fracas na fé, para que as pessoas não saiam da igreja. Queridos, esse evangelismo está fora. O evangelismo para as pessoas fracas não é dar cargo, não é trazer o mundo para dentro. É orar com elas, se preocupar com elas, estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem poder, não é meus argumentos, não é meu mundanismo trazendo para dentro da fé. Isso vai segurar as pessoas na igreja, mas estão mortas espiritualmente. Os mornos na fé, queridos, serão vomitados. Desperta, meu irmão. E o texto continua. As forças da instrumentalidade satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval. Isso é chamado operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço de maneira porque é dirigida. Ela está falando aqui, queridos, no contexto da carne santa, que foi em 1900 ali em Indiana. Assim como aconteceu ali, música com tambores, dança, e as pessoas ficavam com o sentido entorpecido, ela falou que vai acontecer nos últimos dias. Esse texto está dentro desse contexto, da carne santa. E a carne santa, eles acreditavam no perfeccionismo, que eles acreditavam que Jesus veio com Adão antes da queda. Aquela experiência do jardim, eles absorviam e eles diziam, nós estamos salvos, estamos sem pecado. Queridos, tem muitos atributos, muitas coisas que aconteceram lá em Indiana, está acontecendo hoje. E ela falou que isso iria voltar nos últimos dias. Música com bateria, dança, um show gospel dentro da igreja adventista 7º dia. Isso vai acontecer no futuro, ela profetizou. Isso está acontecendo, irmãos. Antes de fechar a porta da graça, isso novamente vai acontecer. Estamos perto da porta da graça se fechar. Queridos, muito cuidado. A música gospel pervertida entorpecerá a mente de muitos adventistas. E esses não terão capacidade de discernir entre o certo e o errado, correndo grande perigo de se dobrarem perante a imagem da besta. Então, queridos, assim como foi na imagem literal, Daniel capítulo 3, que entorpeceu a mente das pessoas para que aceitasse e ajoelhasse a imagem ali que Nabucodonosor tinha levantado, assim nos últimos dias, muitos vão estar entorpecidos e vão ajoelhar perante a imagem da besta. Misericórdia! O celebracionismo hoje na igreja vai preparar o povo para adorar a besta e a sua imagem. Então, queridos, muita música. E aí
A maioria das igrejas, infelizmente nossas, adventistas do sétimo dia, dão 20 minutos para o pregador. Isso aconteceu nas igrejas evangélicas. Pouco tempo para pregação e muitos louvores, muitos celebração gospel, muitas paredes pintadas de preto, muitas igrejas escuras, muitas luzes, aquelas de carnaval, aquelas de salão de dança, bailes gospel. Isso está entrando dentro da nossa igreja. Misericórdia, Senhor. Salva-nos, Senhor. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançada dentro de uma fornalha de fogo ardente. Então, aqueles que não se prostrassem ao som da música gospel, será jogado dentro da fornalha ardente. Satanás tem duas estratégias. Uma é a transigência. A transigência é fazer com que você aceite as ideias de Satanás. 99% de verdade e 1% de Satanás. Satanás fica bem contente porque você e eu, nós somos totalmente perdidos. Uma gota de água de fossa num copo de água cristalina corrompe toda a água. Um pingo de veneno num copo d'água mata as pessoas. Queridos, transigência ou depois, se ele não consegue com isso, o que ele faz? Ele persegue. E aqui ele tentou fazer com que as pessoas adorassem. Se não adorar, vai ser jogado na fornalha ardente. Temos nesse capítulo um decreto de morte, a fornalha de fogo. Também no capítulo 13 também tem um decreto de morte. O verso 6 mostra a intolerância religiosa, impor o que ele achava ser verdade, manipulando as consciências das pessoas. Queridos, muito cuidado quando a gente crê em alguma coisa, querer mudar a mente das pessoas forçando, colocando a goela abaixo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Devemos ser o carteiro que entrega a mensagem. O que as pessoas vão fazer com elas, são com elas e Deus, não é conosco. Vigiemos, irmãos. Capítulo 13, versos 15 do Apocalipse diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então Daniel 3 e Apocalipse capítulo 13 tem um paralelo muito significativo para nós. Todas as nações do mundo estavam ali representadas através de seus líderes. Isso fez com que o decreto abrangesse todo mundo. Daniel capítulo 3, todos os governadores, todos os reis, todos os líderes estavam ali. Abrangeu todo o mundo. O decreto dominical sairá nos Estados Unidos, as igrejas evangélicas, que irá aconselhar o governo a mudar, a forçar as pessoas a ter um dia de guarda estatal. E o mundo inteiro vai copiar, porque o mundo inteiro ama os Estados Unidos. Se não vai ser pela consciência, vai ser pela força bélica. Então, os Estados Unidos irá promover um decreto, um descanso dominical como dia santo. Irmãos, mas tem pessoas que são contra os Estados Unidos. Tem pessoas que são contra. Com certeza. Mas a maioria do mundo guarda o domingo. A maioria do mundo santifica o domingo. Através de quem? É um filho do sistema papal, o domingo. E o sistema papal está no mundo inteiro. Então, quer seja de qualquer religião, vai guardar o domingo. O pessoal o viés político de esquerda vai amar o domingo, porque o sindicato vai fazer com que as consciências acreditem que o domingo é um dia assim para a família. Então não importa a intenção, o domingo inteiro vai ser guardado no mundo. E aquele pequeno povo dissidente que vão continuar no sábado serão perseguidos. Daniel capítulo 3, Nabucodonosor deu duas opções, adorar ou morrer. Nos últimos dias também, adorar a imagem da besta ou morrer. Queridos, quem tem medo hoje assim faz transigência,
Você que tem medo do seu ancião aí, você tem medo do seu pastor e dá passinhos para trás, irmãos, você não está conseguindo correr nem com os homens. Como correrá com os cavalos no decreto dominical? Se você não está passando nesse teste, nessa pequena coisa, como Deus vai colocar você num teste maior? Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Daniel e seus 3 amigos passaram por provas. Daniel capítulo 1 foi alimentação. Daniel capítulo 2 teve um decreto de morte. Eles oraram ao Senhor, colocaram nas mãos do Senhor e Deus o abençoou. Deus deu revelação e pode revelar para nós através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Só você pedir e estudar. Você tem na mão toda a revelação, Bíblia e o Espírito de Profecia. Há poder, há muitas revelações que Deus quer nos revelar. É a revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 13, a segunda besta deu 2 opções: adorar ou morrer se não adorar. Então, 2 bestas no Apocalipse 13. A que sai das águas, o sistema papal, e a que sai da terra, os Estados Unidos. Essas 2 bestas vão se juntar, esses 2 poderes, sistema papal e Estados Unidos. Nós vamos estudar mais a fundo, mais para frente, quando chegar no Apocalipse, né? Mas isso já está acontecendo, queridos. Bem por baixo, bem sorrateiramente, como uma serpente que vem rastejando e ninguém vai perceber, até sentir a picada da serpente. O mundo inteiro busca o Senhor, busca orientação, busca revelação na palavra de Deus. Deus certamente vai te revelar. Mas Deus dá uma terceira opção: não adorar e viver. Então a opção do inimigo é: se não adorar, vai morrer. A opção de Deus: se você não adorar a imagem, não adorar essas coisas desse mundo, a imagem da besta, você vai viver. Queridos, aquele que quiserem viver, perderá a sua vida, perderá a vida eterna. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, viverá a vida eterna. 2 opções, qual que você quer? Hoje nós estamos fazendo escolhas. Hoje nós estamos fazendo escolhas, queridos. Quando você levantou hoje de manhã, você fez uma escolha. Quando você viu o seu prato de alimento, você fez uma escolha. Quando você viu assim, será que eu saio, será que não? Será que eu durmo até mais tarde? Será que eu vou fazer isso ou aquilo? Será que eu estudo ou não? Você fez uma escolha. O ser humano tem o poder de escolha. Deus fala ao nosso coração. Satanás vai falar também. E nós devemos decidir. E nos últimos dias as pessoas não vão ser enganadas. Elas vão entender. E nos últimos dias as pessoas vão ouvir a mensagem. Você está ouvindo a mensagem. A escolha é minha, a escolha é sua. Que lado nós vamos seguir? Os 3 hebreus optaram por essa terceira opção, ou seja, morrer, mas iriam viver eternamente. Nos últimos tempos, os 144 mil também não vão se dobrar diante da imagem da besta e também não vão morrer, porque os 144 mil são pessoas vivas que vão estar. E nós sabemos pela história de Daniel, os 3 amigos aqui ficaram vivos, mas eles não sabiam do futuro. Os 144 mil também não vão saber do futuro. Eles não vão saber assim, não, vamos ficar sossegados que a gente não vai morrer. As coisas vão acontecer sucessivamente, eles vão estar com Jesus. Eles vão estar confiando em Jesus. Senhor, sonda meu coração, me ajuda. Mas eles não vão saber o futuro, se vai haver livramento. Assim como Jesus na cruz. Jesus não sabia se ele ia ser livrado ou não, se ia ressuscitar. Ele se colocou, eu entrego minha vida nas mãos do Senhor. E ele expirou. Assim o povo na última geração, nós aqui, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos nem se vamos acordar amanhã vivo, queridos. A vida é como uma névoa, vem o sol e dissipa. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se coloque nas mãos do Senhor, que aconteça um reavamento e uma reforma na nossa vida. E possamos despertar e sair dessa mornidão laodiceana, terrível, que é mortal. Daniel capítulo 3, verso 7, está escrito assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha, então quando foi tocado toda sorte de música, o que aconteceu? Se prostraram todas as nações, línguas e povos, todos se prostraram.
Mas teve uma exceção. Quem eram? 3 rapazes que ficaram em pé. Não se importaram se os seus anciãos estavam assim ajoelhados, seus pastores estavam. Tem um texto que diz assim da serva do Senhor, que nos últimos dias aqueles que foram enganados pelos seus pastores vão o despedaçar. Por quê, queridos? Eles vão dizer, eu estou completamente perdido. E a causa de eu ser perdido foi a enganação que vocês nos enganaram. Vocês nos enganaram. Misericórdia, irmãos, que eu e você possamos estar salvos, selados pelo Senhor nessa época. Porque senão, nós vamos despedaçar nossos líderes, porque fomos enganados. Porque eu não sei a cultura de outros países. Não sei, não posso dizer que todos os seres humanos são assim. Mas a cultura do Brasil eu conheço muito bem. É uma cultura católica. É uma cultura que segue os líderes. Muitas vezes sabe que o líder está fazendo coisa errada, mas ele é ungido de Deus. E seguem. Eu conheci uma nova verdade, vou perguntar para o meu pastor. Então as pessoas seguem os líderes cegamente. Não são como os bereanos, que o líder falou, Paulo falou, homem de Deus, hein? Os bereanos que fizeram? Vamos ver se isso aí está escrito. E Paulo não ficou aborrecido, porque ele era um líder conforme o coração de Deus. Ele até elogiou, olha, vocês são melhores do que outros povos aí, porque vocês foram estudar. Vocês são melhores que o povo de Tessalônica. Porque vocês foram ver se estava escrito isso mesmo. Então, irmãos, muitos líderes que ficam zangados porque você vai estudar por você mesmo, são líderes que têm o espírito papal e jesuíta. Porque os líderes que são do Senhor deixam as pessoas abertas para estudarem. E elas falam, vão conferir, não acreditem em mim. Vão conferir, queridos. Vão estudar Bíblia, Espírito e Profecia. Está aberto a nós temos tempo de graça, disposição para fazer isso. Busca o Senhor enquanto se possa se achar. Firme sua família no assentos do Senhor. Nós temos que ser protestantes, não adventistas católicos. Cuidado, queridos, tem muitos adventistas aí que são católicos, que seguem os seus padres, seguem os seus papas. Misericórdia, nós somos protestantes, nós temos a Bíblia na nossa mão. Pessoas morreram, deram sangue para que a palavra de Deus chegasse até nós. Se sacrificaram na obra de Deus. Vamos buscar. Apocalipse 3, verso 3 diz assim, e toda a terra se maravilhou após a besta, assim como todos se ajoelharam ali. A imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado, assim nos últimos dias, todos vão adorar a besta, porque a imagem da besta está sendo curada. O sistema papal está sendo curado. E como foi na Idade Média, eles terão o poder absoluto. Novamente, o sistema papal vai ter o poder absoluto. Se você estiver vivo, você verá isso aí. Acredite na palavra do Senhor. Apocalipse 13, verso 16. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam o sinal da besta na testa ou na mão. Uau! Na testa é consciência, é aquelas pessoas que vão dizer, não, domingo é dia de Deus. O sistema papal certo, é bíblico. Mas tem uns que vão receber na mão. A mão é símbolo de força, eles não vão aceitar na mente. Mas aqui entra os sabatistas, aqueles que entendem que o sábado, o sétimo dia é do Senhor. Mas eles vão dizer, raciocinar. Deus não quer que a gente passe fome, né? A gente tem que seguir os líderes. E vão seguir aceitando o domingo como dia de adoração. Não pela consciência, mas pela força, pelo medo. Muitos ali em Daniel capítulo 3, gente, nós estudamos capítulo 1. Quem foi levado ali quando Nabucodonosor investiu 3 investidas, começando em 605 a.C.? Quem foi levado? Reis, sacerdotes, levitas, homens ali da realeza. Foram levados, jovens, e só tinha 3 em pé. Sempre a minoria que fica com a verdade, queridos. A maioria sempre se dobra.
por medo ou conscientemente. Mas os judeus aqui estavam ajoelhados, eles sabiam que não poderiam adorar uma imagem. Não poderiam. E por que adoraram? Por medo. Queridos, os covardes não entrarão no reino do céu. Não vão entrar no reino dos céus. Temos que buscar força e coragem no Senhor. Ferir a batalha do Senhor quando são poucos campeões, essa será a nossa prova, está escrito. Quando forem poucos os campeões, na tua igreja, todo mundo está falando A, você está no A. Aí todo mundo vai para o B, você vai no B. Muito cuidado, meus irmãos. Ficar sozinho dentro de uma igreja, ou dentro de qualquer ministério, quando todo mundo estiver falando A, e você, mas minha consciência, eu estudei que é o B. É difícil. Ferir as batalhas do Senhor como são poucos os campeões, essa será o nosso teste. Tirar calor da frieza dos outros, tirar coragem da sua covardia, é o nosso teste nos últimos dias. Fiquemos firmes, irmãos, só através de muita oração e muito estudo da palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Irmãos, a gente duelar com pessoas que são usadas pelo diabo ou com demônios, nós não temos como mente contra mente ali, só através do Espírito Santo. E a serva do Senhor disse que vai ser mente contra mente, mas vai ser mente usada pelo diabo e mente usada pelo Senhor. Sozinho, irmão, sozinho a gente morre, não tem como sozinho. Satanás é muito mais poderoso que nós seres humanos, mas pelo poder do Onipotente, o Todo-Poderoso, não há como nós não vencer. Vamos vencer. O mesmo Espírito que habitou nesses 3 rapazes pode habitar em nós, se nós buscarmos, se sermos fiéis no mínimo. Deus nos colocará no muito. Em Daniel, capítulo 3, qual foi a exceção? Ananias, Misael e Azarias. Em Apocalipse 14, qual foi a exceção que não adorou? Qual foi a exceção? Os 144 mil foram a exceção. Os 144 mil. Os 3 jovens são um tipo dos 144 mil. Passaram pela tribulação e a praga não os atingiu. Que pensa, irmãos. Irmão, a palavra de Deus é um alento no nosso coração. Dá-nos ânimo, porque pessoas passaram por esse terreno. Nós também podemos passar. Algumas pessoas dizem, mas, poxa, é tão difícil eu passar no concurso. Só 2 vagas, só 1 vaga. Só 3 vagas. É muito difícil tirar carta de carro. Eu já tentei 3 vezes e não consegui. Queridos, se pessoas conseguiram, você pode conseguir. Por que você não pode conseguir? Se pessoas passaram ali, naquele terreno, por que você não pode? As pessoas são assim, extra-humano? Claro que não, são humanos. A mesma carne que nós. Assim esses 3 rapazes que ficaram firmes. Assim esses 3 rapazes que ficaram firmes no Senhor. Podemos sim. Podemos em nome de Jesus. Ficar firme. Assim como eles. Pessoas passaram e eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Pregaram a mensagem que iluminou toda a terra. São também um tipo dos 3 anjos do Apocalipse 14. Deram testemunhos de Deus para a Babilônia, revelando sua vontade. E o 4º anjo veio cooperar com eles. O 4º anjo, Apocalipse 18. Você está vendo como tem um paralelo? Daniel capítulo 3 e no Apocalipse? Foram jogados 3, representando as 3 mensagens angélicas. 3 rapazes deram um alto clamor ali. Porque veio Jesus e entrou na fornalha com eles. E o 4º anjo vai dar poder à chuva serôdia. E o povo vai dar o alto clamor nos últimos dias. E todo mundo vai conhecer a verdade. E aqui, em Daniel capítulo 3, estavam todos reunidos? Todos estavam reunidos? Reis? Homens? Príncipes? Governadores? Eles viram, jogaram 3 e tinham 4 passeando. Assim como em Daniel 3 não havia evidência de que Deus estava do lado dos 3 jovens, os 3 anjos não terão reconhecimento e também serão rejeitados e censurados. As mensagens dos 3 anjos estão sendo pregadas. Infelizmente, na igreja hoje, tem sido apagada essa mensagem.
Ministros que têm pregado essa mensagem têm sido afastados, jogados bem no cantão. Homens e mulheres de Deus que têm levantado no púlpito, pregando a terceira mensagem evangélica, que é a justiça pela fé, o mandado de Cristo e vitória sobre o pecado total, têm sido afastados, chamados de perfeccionistas. Queridos, Daniel capítulo 3 está acontecendo hoje. Você acha que ali, em Daniel capítulo 3, não tinha pessoas que falaram para eles, seus fanáticos, ajoelha. Deus só quer o coração. Deus sabe da intenção. Nós estamos aqui ajoelhados, mas é porque a nação toda não pereça. Se vocês ficam em pé aí, nós vamos ser destruídos nossa fé. Como que nós vamos evangelizar? Muitos raciocinam hoje, como lá em Daniel capítulo 3, queridos. Muitos querem trazer o mundanismo para a igreja, teatro dentro da igreja, música bagunçada, música do mundo dentro da igreja, para evangelizar. Muitos aqui raciocinaram também e disseram, olha, a nação vai ser destruída e como que a gente vai evangelizar aqui, seus fanáticos? 3 perfeccionistas em pé. Vocês são muito estreitos, fanáticos. Ajoelhem. E nesses últimos dias isso está acontecendo, queridos. Isso vai intensificar. Então você que está sendo perseguido dentro da igreja e no mundo, isso vai aumentar. Não tem boas novas para isso. A boas nova é, quem estiver com Cristo Jesus na verdade, terá a segurança da salvação firmada em Cristo Jesus. Mas o que vai acontecer conosco? Ser excluído de igreja, ser rejeitado. Tem pessoas aí que é enxotado mesmo, nem pode entrar na igreja. Misericórdia, irmãos. Aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguição. E você está tomando tapinha nas costas? Cuidado, viu? Cuidado. Porque Jesus não ganhou tapinha nas costas dos religiosos, dos sacerdotes, dos líderes. Você está tomando tapinha nas costas dos pastores, da liderança? Cuidado, hein? Vigia. Mas o quarto homem da fornalha, assim como o quarto anjo do Apocalipse 18, aparece para dar força e poder. A mensagem e testemunho dos 3 anjos é o alto clamor. Então vai acontecer um alto clamor. A mensagem do terceiro anjo vai se avolumar no alto clamor. Busque lealdade no Senhor. Busque coragem no Senhor para pregar. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha que interessante. Então, foi tocado, tinha 3 homens em pé, com certeza era muito grande, né, de pessoas ajoelhadas. Nabucodonosor não deve ter notado aqueles 3 pontinhos em pé. Ele viu aquele mar, todo mundo ajoelhado. Mas teve homens, assim, bajuladores. Ó rei, vive tu eternamente. Tu não fizeste um decreto para que todos adorassem ao som da música? Ó, mas tem 3 homens que você colocou aí, ó, nos cargos da igreja? Não ajoelhou, não. Irmãos, como isso tem na igreja, né? Inveja por cargo, briga e confusão. Irmãos são fiéis, que trabalham para o Senhor direitinho. Muitas vezes é acusado injustamente e as pessoas tiram elas do cargo. Os pastores tiram elas do cargo porque houve mentiras, calúnia e difamação daquelas pessoas. Misericórdia, queridos. Quantas pessoas têm se afastado da fé, não porque apostataram, mas por calúnia e difamação. Cuidado, queridos, se você fez isso, o sangue dessas pessoas vão recair em você. Mas tem boas novas. As pessoas que saíram da fé, não por apostasia, mas por calúnia e difamação, voltarão no alto clamor. A fé está guardada no coração delas. Deus sabe os seus. E Ele, quando falar,
essas pessoas vão ouvir a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do nosso pastor, o pastor verdadeiro, que é Cristo Jesus. Queridos, com isso não estou dizendo para a gente se rebelar contra a liderança, claro que não, porque a palavra de Deus diz para nós que devemos respeitar os líderes, tanto do mundo como eclesiástico. Devemos respeitar, mas não devemos adorar a eles, não. Não devemos seguir cegamente, não. Quando está conforme o Senhor, a palavra do Senhor, nós estamos seguindo, tanto do mundo quanto dentro da igreja. Mas, quando eles falarem contra a palavra de Deus, é melhor seguir a Deus do que aos homens. Está escrito. Calúnia e opróbio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Então, queridos, calúnia e opróbio é a recompensa daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você está sendo caluniado, é a tua recompensa. É a tua recompensa que você está recebendo. Está sofrendo perseguição? É a sua recompensa. Os fiéis vão ser perseguidos, vão ser caluniados. Perfeccionistas, fanáticos e outros nomes. Na Idade Média, muitos tomaram os nomes pejorativos. Um exemplo, os anabatistas. Por quê anabatistas? Porque eram aqueles que rebatizavam. Pessoas eram batizadas na Igreja Católica de criança. O que eles faziam? Os anabatistas. Não, aquele batismo não valeu. Você tem que batizar assim quando você já tem consciência, entender a palavra de Deus. E eles rebatizavam as pessoas. E sabe o que acontecia com eles, irmãos? As perseguições? Muitos eram jogados para ser afogados. Amarravam pedras bem pesadas com cordas neles e jogavam no rio, jogavam no mar. Eles eram afogados. Já que vocês gostam de batizar, então eles eram batizados na morte. Misericórdia, muitos. Então, irmãos, calúnia e opróbio é a recompensa daqueles que quiserem viver fielmente. O texto continua. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como foi o mestre que lhe deu esta obra a fazer em seu nome. Como Cristo serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sinceros e diligentes forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim fomos tratados. Mensagens escolhidas, volume 1, página 73, parágrafo 1. Olha que interessantíssimo esse texto. Irmãos, muitos vão conjecturar. Não, a perseguição virá de fora. A maior perseguição vem de dentro. Olha que texto, irmãos. Os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como foi o mestre que lhe deu essa obra a fazer em seu nome. Então você vai ser mais aborrecido que Cristo. Se Jesus viesse aqui hoje, irmãos, a nossa amada igreja, nós teríamos entregado Jesus para o mundo, para os governantes crucificá-lo. Assim como aconteceu há 2000 anos atrás, a igreja de Deus hoje se levantaria o calcanhar contra Jesus. A liderança não iam aceitar Jesus. Você acha que nós somos melhores do que o povo de Israel há 2000 anos atrás? Você acha que nós somos melhores do que o povo ali que crucificou a Cristo? Não, nós somos piores. A igreja hoje é pior, porque nós estamos no período de Laodiceia terrível. A igreja aqui de Éfeso era poderosa no Senhor. Irmãos, quem foi Jesus e seus 12 apóstolos? Um ministério de sustento próprio. Ali quem era o tesoureiro? Judas. Então Jesus tinha um ministério de sustento próprio paralelo com a igreja judaica, oficial. Então, irmãos, Jesus frequentava os cultos, os templos, mas teve uma hora que ele foi expulso. Você lembra quando Jesus foi expulso? Que eles tentaram empurrar ele, que os anjos tiraram Jesus dali. Leia o Desejado de Todas as Nações, senão ele seria morto ali naquele momento. Quem foram que tentaram matar Jesus bem naquele momento? Quando ele leu, está cumprido esse texto. O povo de Deus, a liderança da igreja. Então o texto está bem claro, irmãos.
os que dão claro testemunho contra o pecado, se você prega mensagem chamando o pecado pelo seu nome, você vai ser mais aborrecido do que o próprio Jesus. Está escrito, queridos, você está querendo sair fora. É claro, pregando com amor, quando Jesus expulsou os vendedores do templo, com amor. Mas hoje nós queremos ser assim, gourmet, né? Falar bonito. Não vamos chamar o pecado pelo nome. Tinha até um ancião que me ensinava assim. Olha o que ele dizia. Ficou gravado bem na minha mente. Quando eu era novo na fé, né? Fiquei eu, ancião, e outro irmão como ancião. Ele falava assim, ó, não vamos falar a palavra pecado. Vencer pecado, Alexandre. Porque isso espanta as pessoas, espanta as visitas. Vamos falar assim, ó, vencer as dificuldades. Gente, dificuldade e pecado é diferente. Olha as palavras semânticas que estão usando, irmãos. E hoje não pode falar pecado na igreja, vitória sobre pecado, né? E tem muitos adventistas do sétimo dia que professam a verdade presente, que não estão pregando a mensagem direta, não estão chamando o pecado pelo nome, não estão falando vitória sobre o pecado completa. Pregam assim meio que em parábolas. Irmão, o povo está entorpecido. Se você pregar direto, o povo não está entendendo, você vai pregar em parábola? Para, irmão. Você está com medo de perder seu cargo, seu púlpito. Você ama púlpito? Você ama púlpito? Você vai ficar com púlpito, perdido para sempre. Irmão, devemos amar a Deus, a verdade, pregar a verdade para os irmãos. Com amor. As pessoas estão no vale da indecisão, da decisão. Estão no precipício. Irmão, nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Que amor é esse? Que os irmãos estão se perdendo e ninguém está falando. As músicas bagunçadas, os irmãos em pecado e está todo mundo ali covarde. Você tem até poder em comissão e você não fala. Você tem medo. Vigia, meu irmão. E o texto diz assim, como Cristo serão chamados inimigos da igreja e da religião. Seremos chamados inimigos da igreja e da religião. Então, irmãos, cuidado, você está com medo. Seremos chamados perfeccionistas, fanáticos. Já tá, o povo está sendo chamado, rotulado. Assim como o mundo rotulou as pessoas, nesse viés político, então hoje estão sendo, o mesmo espírito está fazendo isso dentro da igreja, rotulando as pessoas, jogando lá um carimbo nelas, perfeccionistas. O irmão quer comer só alimento saudável, perfeccionista. O irmão não quer participar de futebol, perfeccionista. Isso tem cheiro de perfeccionismo, hein? Fica de olho nesse irmão. Uma pastorada está fazendo isso, espalhando calúnia e opróbrio. Aqueles irmãos que pregam a mensagem direta, chamando o pecado pelo nome, está sendo até aquela exclusão branca, né? Só entre aspas, viu, irmãos? Que é a exclusão onde pega o irmão, tira o cargo dele e fala assim para os anciões, não deixa mais esse irmão pregar e não dá carta para ele pregar, tá? É jogado no canto. Hoje já estão sendo excluídos, né? Mas pararam de fazer isso porque teve alguns processinhos, né? Excluindo as pessoas sem o devido processo legal, né? E aí estão sendo processinho, estão com medo. E hoje estão fazendo essa exclusão branca aí, ó. Cuidado, irmãos. Fique firme no Senhor. Como Cristo serão chamados inimigos da igreja e da religião, e quanto mais sinceros, diligentes foram seus esforços para honrar Deus. Está falando aqui de pessoas convertidas, ó. Pessoas mais sinceras, diligentes para honrar Deus, o que vai acontecer? Tanto mais cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Irmãos, ímpios, fora. E quem vive na hipocrisia é o que, irmãos? Quem vive? Jesus falou hipócritas. Jesus, quando falava isso, hipócritas. Quem era que ele estava falando? Os líderes da igreja, o povo que professava a religião verdadeira. Então, irmãos, vai ser mais cruel a inimizade dos ímpios e daqueles que dizem ser da fé, dizem ser da igreja, vão perseguir o povo de Deus. Estão sendo perseguidos, o povo de Deus. Irmãos, tem irmãos que querem ir para o campo, está sendo perseguido. Irmãos que querem vir em congressos, estão sendo perseguidos. Ó, se você for lá, tirando a liberdade de ir e vir das pessoas, que isso é crime. Ó, se você for lá, você vai ser excluído. Irmão, o manual da igreja não diz nada sobre isso, de ir lá. Diz assim, se você aceitar algumas das 28 crenças, contrárias às 28 crenças fundamentais, eu não posso ir? Irmão, então eu não posso ir no meu trabalho, porque só tem ímpio. Eu trabalho numa loja, um exemplo, que só tem ímpio, então eu não posso ir lá. Que coisa terrível, irmão. Vigie, irmãos. Se você é um perseguidor, cuidado, viu, irmão? Cuidado, viu? Você está perseguindo Jesus Cristo.
E o texto termina assim, ó. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim fomos tratados. Então não fique desanimado, meu irmão e minha irmã. Se você está sendo tratado hoje na igreja, sendo perseguido no mundo e na igreja, por viver, não uma pessoa encrenqueira, viu? Por viver a verdade, por ter o Espírito de Cristo, se você está sendo perseguido, seja animados pelo Senhor, porque você está vivendo a vida de Cristo, você está tendo o caráter de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que ergam os 144 mil, que levante os 7 mil que não se dobraram o joelho a Baal, que se levantem, irmãos, em nome de Jesus. Essa é minha oração, essa é a maior mola propulsora, é que eu viva os 144 mil, que eu e minha família seja um dos 144 mil, que vai receber o alto clamor, que vai receber a chuva serôdia, que vai dar o alto clamor, e que possamos, irmãos, ser perseguidos, ser caluniados, assim como Jesus foi, pela verdade e não pela mentira, e não por ser encrenqueiro, não por ser uma pessoa descortês. Possamos ser corteses, possamos ser amorosos como Jesus. E aí sim, irmãos, a perseguição vai ser legítima. Aí sim, irmãos, no céu, quando a gente for perseguidos, será legítima a nossa perseguição. Seremos jogados na fornalha ardente, mas o quarto homem entrará conosco, que é Cristo Jesus. Nós receberemos o quarto anjo e daremos o alto clamor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma boa semana, um bom mês, na paz do Senhor Jesus.